Glória a Deus por mais uma oportunidade que nos é dada de servir, de adorar e de estar à sua presença. Livro de Êxodo. Vamos ao estudo no livro de Êxodo, capítulo 30. Livro de Êxodo, segundo livro de Moisés. Livro do Êxodo, ou livro da saída. A palavra Êxodo é saída. Saída de onde, irmão Jailton? Saída do povo hebreu, do Egito, da terra da escravidão. Capítulo 30, versículo 34. Logo após Apocalipse, capítulo 8, versículo 3 em diante. Livro de Êxodo, capítulo de número 30, versículo 34, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, a onisha e o gálbano. Estas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção, isto é, na mesma quantidade. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Temperado aqui é dosado. E uma parte dele moerás a pó, amassar, a pisar, e porás diante do testemunho, da tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Repare que não é santa, é santíssima, o ápice da santidade. Versículo 37. Porém o incenso que fareis, conforme essa composição, não o fareis para vós mesmo, santo será para o Senhor, exclusividade de Deus. O homem que fizer tal como este, para cheirar, será extirpado do seu povo. Quer dizer, não quer imitação. Livro de Apocalipse, capítulo 8. Vamos aqui com duas Bíblias, olha assim. Apocalipse capítulo 8, o sétimo selo e o incensário de ouro. Versículo 3. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com o incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou um incensário e encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Glória a Deus por esta leitura. Dois textos, irmãos, distintos. O último livro da Bíblia, o livro da Revelação, Apocalipse. E o outro, o segundo livro de Moisés, segundo livro do Pentateuco, o livro de Êxodo. Um dos livros mais ricos da Bíblia Sagrada. O livro de Êxodo é o livro que nos mostra o nascimento sacerdotal e dos hebreus já havia sacerdotes, óbvio. O próprio Abraão, ele teve um encontro com um sacerdote, rei de Salém, Melquisedeque, mas ele é um sacerdócio diferente desse araônico. O sacerdócio de Arão é menor
que o de Melquisedeque. Apenas Arão, apenas Melquisedeque, Moisés e Jesus completam essa ordem. Porém, não menos importante, o sacerdócio de Arão foi um sacerdócio divino, ordenado, instruído e orientado por Deus, que revelava a sua vontade e o seu querer a Moisés, irmão de Arão. E Moisés, juntamente com Arão, efetuava. Arão era o sumo sacerdote. Os seus 2 filhos eram os seus sucessores, ou assim seriam. Porém, são mortos, e Levíticos 10 nos mostra, por apresentar fogo estranho. E os 2 mais jovens os substituem como sacerdotes. Porém, o sumo sacerdote Arão era o único que tinha a ordenança para adentrar no Santo dos Santos durante uma vez no ano, para oferecer o sacrifício de sangue pelo pecado do povo. Mas o altar de incenso, juntamente com a arca, ficavam à disposição da ordem divina durante todos os dias. Apenas um véu era que separava o altar e a arca dos demais componentes do santuário, isto é, do tabernáculo. O que nós vemos no texto, os textos que nós lemos, eram a ordem do Senhor para que Moisés e Arão tomassem especiarias aromáticas, isso é, espécies diferentes de plantas com uma enzima aromática para o incenso puro e santo para Deus, para que o Senhor, para perfumar a casa, e o Senhor ali recebesse aquele aroma junto com as orações do povo que ficava fora. O povo não entrava no santuário, o povo ficava fora orando. E quando o fogo, as lâmpadas do incensário, do candelabro eram acesas, o sacerdote entrava com o incensário. E ali ele ia passando o incensário. Porém, Deus aqui ordena 3 espécies diferentes, 3 espécies raríssimas, mas eles deveriam trazer e usar, produzir. Provavelmente os perfumistas era quem trabalhavam na confecção do incenso, mas não incensavam, pois não eram sacerdotes. Cada um tinha o seu trabalho na obra de Deus, cada um tem a sua ocupação. Ninguém está na presença, na casa de Deus, para ficar com os braços cruzados. Todos nós temos a nossa ocupação. E o texto aqui que nós lemos nos mostra que Deus, ele especifica as 3 tipos diferentes de especiarias: a estoraque, a ônixa e o gálbano. A estoraque, a ônixa e o gálbano, porém, deveriam ter a mesma proporção, a mesma medida. Não podia ter mais de uma e mais ou menos de outra e menos de outra. Deveria ser tudo na mesma quantidade, pois a obra de Deus é tudo ordenado, com ordem e decência. Não tem quem faça mais, não tem quem faça menos. É todo mundo, é tudo nivelado. Não pode estar assim nem assado. É tudo em linha reta. Porém, era algo específico para Deus. Não à toa ele diz que o homem que fizer uma cópia, o homem que plagiar, que fizer para si, será extirpado do meio do povo. Sabe o que é extirpado, irmão? É morto, expulso, mas não é expulso, não é morto mesmo. Nesse tempo, a lei
a morte andava de mãos dadas com o pecador, com o desobediente, com o rebelde. Hoje temos o guarda-chuva da graça, mas não se engane, a graça também mata. Então vemos aqui algo interessante. O que é que nós vemos? Vemos aqui que Deus ordena a estoraque, a Onisha e o Galba. A estoraque era mais difícil, pois a sua enzima estava na casca. Eles tinham que raspar aquela casca para ela começar a minar a enzima. Imagine. A Onisha é uma espécie de animal marinho, tipo bucha, uma esponja, melhor dizendo, uma esponja marinha que era usada. Porém, a Onisha, ela tinha que ser amassada para ir liberando o seu perfume, a sua enzima. Porém, o Galba, ele era como um arbusto pequenino. Ele lembra até um tipo de cacto, mas não possuía espinho. O gálbano, ele era pisado. Repare que o processo era diferente nas espécies, pois as espécies eram diferentes, mas todas tinham que passar pelo processo. Ninguém é igual a ninguém, mas todos têm que passar pelo processo. O próprio Jesus veio ao mundo e passou pelo processo. Paulo passou o processo. Moisés passou pelo processo. Arão viveu pelo processo até encontrar-se com Moisés. E após ser ungido como sacerdote, continuou passando processos, pois a obra é espinhosa. Abraão passou pelo processo. Quem sou eu, quem é você, para evitarmos passar pelo processo? O processo faz parte do crescimento, do amadurecimento e do fortalecimento do servo, do crente, da igreja. A estoraque, ela era raspada, tinha que raspar. A Onisha, amassada, tinha que amassar até dar resultado. Porém, o gálbano tinha que ser pisado. Esse tinha que ser pisado, amassado, para produzir. E ali o perfume era temperado, puro e santo. Ele era temperado. Ele tirava. Não podia ter nada a mais. Não podia ter sujeira, não podia ter pedra. Uma parte dele era moerais a pó. Uma parte não era pisado, amassado até virar pó. E porás diante do testemunho da tenda da congregação. Na frente da congregação ficava aquele pó pisado, que foi pisado, ficava lá na frente. Deveria ter um cheiro agradável, mas estava pisado. Estava na frente da tenda do testemunho. Isto é, a tenda do testemunho é o tabernáculo. Na frente do tabernáculo ficava aquela parte que foi pisoteada, que ele moeu, tinha que moer, amassar. Mas coisa santíssima será. Porém o incenso que fareis conforme essa composição não fareis para vós mesmo. Santo será para o Senhor. Olha aqui Êxodo, versículo 8. 30, versículo 8.
E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, as lâmpadas aqui é a lâmpada do candelabro, as 7 lâmpadas do candelabro. Queimarás, e este será incenso contínuo, contínuo, perante o Senhor pelas vossas gerações. Está aceso. O altar não pode estar apagado, o altar de incenso. E indo para Apocalipse, versículo 3, veio outro anjo e ficou em pé. Repare como o trabalho é idêntico. O versículo 2, João diz: então vi 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. E veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. O incensário aqui, irmão, já é no céu, já é no trono. Lá não tem arca, lá tem até a arca, mas lá é o próprio Deus quem recebe. Eles estão diante de Deus. E lhe foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Sacerdotes celestiais aqui, esses anjos. Eles recebiam, esse anjo que tinha o incensário de ouro na mão, eles recebiam incenso, os aromas celestiais, aquela fumaça. E dentro, a oração, a minha e a sua oração está lá, no incensário. Sabe por quê? Porque o que é ligado na terra será ligado no céu. Tudo que nós vimos aqui em Êxodo é réplica do que tem lá. Pegou? E aí a oração, o incensário era passado sobre o altar de ouro. Do incensário, a fumaça ia para o altar de ouro. Para quê? Santificar ainda mais. Para subir diante das narinas de Deus, primeiro precisa passar pelo altar. O altar terreno tem que estar aprovado para ir para o incensário. Para do incensário ir para o altar de ouro, para do altar de ouro subir as narinas de Deus. E aqui, ó, o versículo 4. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com a oração dos santos. Então o anjo pegou o incensário, versículo 5, encheu do fogo do altar e atirou sobre a terra. Resposta de Deus. E houve trovões, e houve vozes, relâmpagos de terremoto. Deus derramando a resposta da oração do teu povo. A minha e a sua oração vai ser respondida por Deus. Entendeu? Tudo isso aqui é só para dizer que a minha e a sua oração será resposta. Terá resposta dos céus. Continue orando. Hoje não precisa de sacerdotes, de obreiro. Hoje é só nós dobrarmos o joelho e fechar a porta do quarto. E Deus ouve lá do céu, porque o véu rasgou de alto a baixo após o sacrifício vicário de Cristo. Shalom.